Oiê, boa tarde, boa noite já, né? Então, vocês viram na sexta-feira a perda do influenciador, do Henrique Maderiti? A morte do Henrique Maderiti me lembrou muito a morte do meu pai. Meu pai era assim como ele, fortão, novo, apesar que eles morreram com uma diferença considerável de idade. Maderiti morreu com 50 anos, bem mais precoce que meu pai. E meu pai morreu com 68. Morreu de infarto fulminante. Pessoas assim, quando morrem, elas geram um sentimento, né, de insignificância para nós. Para os familiares é um impacto assim, abrupto, absurdo, é um trauma. É um trauma que precisa ser levado a sério, porque a gente se perde. Desorganiza todo o cérebro, o corpo, o sentido, a vida. Você se perde de uma tal maneira, dói demais. E não é um sentido de fraqueza. Não é como uma morte assim, que eu digo preparada. Por exemplo, a pessoa está doente, está enfrentando uma batalha e aos poucos você está entendendo e se desligando. Uma morte abrupta, ela causa no cérebro uma série de coisas. Primeiro, a amígdala fica com aquela sensação de medo, de alerta, de perigo. Você fica com medo constante. Você vai perder os seus outros parentes, você vai perder seus filhos, você vai perder sua mãe, você vai perder pessoas. O seu corpo começa a entrar num estado de cortisol altíssimo. Eu passava mal direto. De repente eu começava a me sentir mal, minhas mãos começavam a formigar, uma sensação de dormência, as minhas pernas, eu achava que ia ter um infarto, que eu estava morrendo. E era pânico. Sistema colapsando. Por quê? Por um trauma. Por uma sensação de irrealidade, certo? Uma falta de ar, uma dor no peito que é real, porque o teu cérebro não faz diferença entre dor física e dor emocional. Ele te mostra a dor. E o pensamento repetitivo, aquela coisa que não some da sua cabeça. Eu, naquela época, trabalhava na Frecaneca. Então, eu, na volta e na ida para o trabalho, eu passava por debaixo do viaduto da Radial, que vai sentido ao Hospital das Clínicas, onde acompanhei a trajetória do meu pai. Aquilo teve um impacto assim absurdo na minha vida, na vida dos meus familiares. Isso é um fato, né, um acontecimento que dói tanto para as pessoas que a maioria não entende que isso é um trauma, que isso é uma coisa que tem que ser cuidado e que para você encontrar continuidade, para você sair daquele ciclo de repetição, de pânico, de porquê, você precisa viver as fases do luto. Eu passava tão mal que fui parar diversas vezes no hospital. Eu fui parar no hospital, eu arrumei briga, eu arranjei mais problemas do que eu precisava de uma sensação de fuga. Eu precisava esquecer aquilo. Então, essa fase, ela traz a seguinte coisa. Bom, uma vez nessas indas e vindas ao hospital, isso já faz bastante tempo, meu pai faleceu em dia 27 de 2 de 2010. Eu encontrei um médico muito bom que me alertou a respeito disso. Na época, eu ainda não tinha feito terapias integrativas, eu só estudava coisas alternativas, esoterismo, participava de reuniões alternativas, uma série de coisas, mas não tinha feito ainda a parte de realmente de terapia integrativa, estudar mais a fisiologia, entender mais de neurociência entre corpo, mente, espírito. Então ainda faltava conteúdo, mas esse médico me deu um norte, me deu uma sagacidade, um médico meio diferenciado. Não é só aquele que te examina, te dá um check-out
vai embora. Não, ele chegou para mim e falou assim, olha, seu esposo me disse que você vem passando bastante mal constantemente, que você teve a perda do seu pai. Ele falou assim, isso daí é um trauma. Você tem que buscar terapia. Você tem que buscar ajuda técnica, porque a sua mente não vai diferenciar se você está tendo um infarto realmente ou se você está sentindo dores, está se impactando sobre a situação. E o seu organismo vai corresponder. Você se sente, você tem essa similaridade do que está acontecendo. Aí eu comecei o meu tratamento terapêutico. E nisso, a queda de energia te traz dor física. A sua mente fica tão esbagaçada junto com a mistura do luto que te traz dores físicas. Passando por esse momento, você tem alteração de sono. Você desperta, você não quer dormir, ou você começa a dormir fora de hora, você quer dormir durante o dia, passar a noite acordada, ou você quer dormir pouco. E olha que eu tenho um sono, isso abaixa a sua imunidade. Eu tenho um sono assim profundo, sempre dormi muito bem. Graças a Deus tudo voltou ao normal. Mas essas fases do luto, do trauma, elas são, quando a perda é assim abrupta, elas são lineares. Primeiro vem o choque, aquilo não parece real. Depois vem a busca por uma pergunta, né? Por quê? Como? Por que Deus fez isso? Por que fez aquilo? O que será que estava acontecendo com ele? O que será que aconteceu? Resposta que você não tem nunca. A dor fica cada vez mais profunda, passa a atingir dores físicas. Literalmente, você passa a sentir dores físicas, você não tem vontade de nada. Aí vem a raiva, a revolta. Por que aconteceu comigo? Por que ele tinha que ter feito isso com ele mesmo? A culpa de quem que é? Você quer achar um culpado. E não tem culpado. Não tem culpado. Vira uma desorganização assim absurda. Você não consegue entender assim diretamente que é um trauma. Que tudo isso faz parte da desorganização do seu corpo, da sua saúde, do impacto que aquilo causou no seu emocional. Então, para você se autorregular, para você trazer novamente a regulação para o seu organismo, além de se cuidar fisicamente, você precisa se tratar emocionalmente, você precisa se tratar espiritualmente, energeticamente. Teu cérebro precisa voltar ao normal. Você precisa se autorregular. Ah, só tomar remédio? Não vai adiantar. Por quê? Porque vicia. Então você precisa entender como o seu corpo funciona, você precisa ganhar autoconhecimento. Você precisa se movimentar, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa voltar a se autodoutrinar, se calibrar. Você mesmo tem que se chamar a sua atenção. Ops, presta atenção aqui. Vamos trazer mais apoio emocional? Peraí, deixa eu sair com as minhas filhas, deixa eu me distrair. Ah, é fácil? Não, não é. Ninguém que perde alguém é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para a família do Madeirite, para a esposa, para os filhos. Não foi fácil para mim, não foi fácil para minha mãe, não foi fácil para o meu irmão. Não foi fácil para outros familiares nossos. Então, nesse ponto de vista, a perda abrupta é traumatizante, é impactante. E as fases do luto e cuidar-se é muito importante. Terapia, autorregulação.